Boa noite. Em nós há uma tendência, quando nós passamos por dificuldades, por algum problema, todos nós temos problema, né? Só muda as circunstâncias, o nome do problema, mas todos nós ao longo da vida enfrentamos problema. E nós temos uma tendência de achar que apenas quando a situação se reverte é que o milagre acontece. Apenas quando as circunstâncias mudam e mudam para melhor é que o milagre acontece. Mas ao longo da nossa caminhada, nós como cristãos aprendemos com Cristo que não é isso que necessariamente atesta um milagre. Muitas vezes nós vivemos milagres em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando as circunstâncias não mudam, quando o problema persiste. Nessas horas, muitas vezes, o Senhor está trabalhando em nós, está nos amadurecendo. Então eu quero te convidar nesta noite a ter fé, a crer que o Senhor pode mudar a situação, pode mudar a circunstância das nossas vidas quando nós passamos por problemas. Mas eu também quero te convidar a confiar no Senhor em meio às dificuldades, no meio do vale da sombra da morte. Decida viver, decida desfrutar a vida de Cristo que vive em você, que foi concedida a nós de graça. Tenha fé, seja perseverante, mesmo em meio ao deserto. Amém? Com essa mensagem, se coloque de pé e vamos cantar nessa noite. Confiamos em Ti, nosso Deus, nossa provisão. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações
Senhor está cuidando de mim. Tu és o nosso cuidador, o nosso ajudador. Sim, Deus, só Tu és. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você pode dizer isso mais uma vez? Te adorar é o que não vou. Te louvar em meio às mais que estratégia. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Se você acredita nessa mensagem, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos. Pai, nós cantamos essa canção como uma oração. Passamos por desertos, mas não é o fim. Aliás, o deserto tem um fim. Porque nós sabemos que acima do deserto, além do deserto, há um Deus grande e poderoso que nos chamou para passar por esse deserto e chegar até o fim. E é esse Deus, é o Senhor, quem nos sustenta em todo o caminho, quem nos provê o necessário, quem nos fortalece, nos mantém de pé, ainda que escorreguemos, ainda que enfrentemos lutas, ainda que caímos, Senhor, o Senhor nos levanta e nos diz: prossiga. Siga avante, porque há um fim para esse deserto. Eu não te chamei para ficar no caminho, eu não te chamei para parar, eu não te chamei para desistir, eu te chamei para prosseguir, seguir avante, chegar até o fim, porque há um manancial, há um oásis, há um fim para esse deserto. Senhor, nessa noite nós começamos esse encontro declarando: Tu és o nosso Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos guia, Senhor. Obrigado por Tua presença. Ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, nós cremos, temos convicção de que o Senhor está conosco, e o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, é o Senhor que vai adiante, é o Senhor que nos guarda, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar-se um instante, queridos. Nós vamos perder esse momento tão gostoso de adoração. É só o começo. Mas que bom que você está aqui, que bom que você nos visita, viu? Deus te abençoe, você que está aqui, não só pela primeira vez, mas também algumas vezes, que o Senhor te abençoe e te guarda ricamente. Mas eu quero só reforçar algumas coisas para a igreja, para você também que nos visita. Nós estamos na iminência de, nessa quinta-feira, temos um encontro maravilhoso, especial para as mulheres, de qualquer idade, qualquer condição, situação. Toda mulher está convidada a estar aqui para uma ministração, uma palavra, um tempo especial próprio para as mulheres, público feminino, tá certo? Então você que está aqui, mulher, você que nos visita, você que é daqui, está convidado.
E não só você, mas também a convidar outras pessoas. Vamos encher este lugar para que realmente vocês tenham um tempo maravilhoso na presença do Senhor, com a pastora Tatiane Perini ministrando aqui. Vai ser muito bom. Mas não só as mulheres, nessa semana, os jovens também estarão reunidos aqui no sábado, às 20 horas, com o culto chamado DIP, quando nós vamos falar sobre tudo o que fizerem. Chamando os jovens à responsabilidade, com a motivação correta para servir, para viver na presença de Deus. Você jovem, adolescente, quem sabe a partir de 16 anos, está convidado a estar conosco também. Você pai e mãe, irmão, tio, quem sabe tem um jovem aí na sua família, perto de você, convida para estar aqui, tá bom? Entrada franca, vai ser uma benção. Mas não só os jovens, não só as mulheres, não só os jovens, os homens também estarão aqui, não nessa quinta-feira, na outra, da semana que vem, com o primeiro encontro dos homens do ano, no dia 30, às 20 horas. Então, homem, varão valoroso aí, você deixa a sua família em casa, com muita tranquilidade, Deus vai cuidar deles, para você estar aqui e ouvir uma palavra para o seu coração, tá certo? Precisamos nesses dias de homens com garra, com força, com masculinidade, à luz das palavras de Deus, firmado na rocha que é Jesus Cristo, para vivermos nessa vida e nesse tempo tão difícil, viu? Então você, homem, é nosso convidado a estar aqui, não nessa quinta, na próxima também. Queridos, nesse mês de março, você sabe, nós estamos aí arrecadando materiais de higiene pessoal para homens, para a Missão Vida, que é uma organização tão especial, que há muitos anos, há mais de 10 anos, tem trabalhado com recuperação de homens em situação de rua, de vícios, e tem feito um excelente trabalho, restaurando vidas com a graça de Deus e proporcionando que famílias inteiras sejam também restauradas através de homens restaurados. Nós estamos contribuindo com a arrecadação de materiais de higiene pessoal. Você que ainda não fez, tem a oportunidade de fazer ainda nesse mês, aqui nos cultos, trazendo nos cultos ou então na secretaria durante a semana. Contribua, participe, faça parte dessa campanha no nome de Jesus. Amém, queridos? Mas nós vamos continuar também e contribuir de uma maneira diferente. Agora eu te convido a ficar em pé mais uma vez. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você que nos visita, eu quero te convidar a fazer parte disso. Se você quiser, nós temos uma prática como igreja cristã evangélica de darmos o dízimos ou devolvermos o dízimo daquilo que nós recebemos como recursos, como receita, de tudo aquilo que Deus providencia para nós sobrevivermos como um presente de Deus. Nós trazemos de volta 10%, mas também como ofertas e ofertas missionárias, entendendo que tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então convido a todos a participarem conforme você sentir no seu coração, conforme Deus tocar no seu coração, tá bom? Sem constrangimento, mas com alegria e gratidão ao Senhor. Então, enquanto nós cantarmos essa canção, nós faremos isso com alegria em adoração. Amém, queridos? Então vamos celebrar Jesus. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Não há, não há. Nunca haverá outro igual a ti. Nunca existirá um Deus tão grande como o meu. Grandioso Ele é, oh majestoso Ele é. Sim, sim, exaltamos teu nome. Oh, tu és o Cristo. Tu és o Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e essa rocha tua igreja está. sim, sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. É tudo sobre Ele, é tudo por causa dEle.
Oh, Ele é a nossa rocha inabalável. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, Ele é a nossa rocha inabalável. E sobre esta rocha, esta igreja está firmada. Amém. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Sinta a brisa soprando sobre você, a brisa do Espírito Santo te envolvendo, te fazendo descansar. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda
que as colinas subam, o teu amor por mim sempre permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei. Eu sei. Com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. O teu amor sustenta. O teu amor não nos deixa. Não, 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 não. Esse amor nos envolve, nos traz paz, paz. Sinta a paz ecoando em seu coração. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. O nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem amamos, a quem reverenciamos, a quem cantamos. Oh, te adoramos, Pai, te adoramos. Tu és santo, Tu és belo, Tu és formoso. Recebe agora o nosso coração apaixonado pela Tua presença, o nosso coração confiante na Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, no céu de louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, a fim de preparar nosso coração a receber a palavra do Senhor. Irmãos amados, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa. Sabia que a palavra do Senhor, especialmente no Evangelho, pelo menos apresenta 5 vezes, vai dizer apenas uma coisa. E hoje nós vamos falar da quarta, e iremos encerrar na semana que vem, se Deus assim permitir. Semana passada nós falamos algumas lições tão importantes para a nossa caminhada na fé. Falamos algumas lições de Maria de Betânia, algumas lições em que aprendemos com essa serva do Senhor, que ela sempre esteve no mesmo lugar, mesmo em circunstâncias diferentes. E apenas uma coisa é necessário, é estar aos pés do Senhor para ouvir a voz dEle. Apenas uma coisa, irmãos, a vida de um cristão se complica quando ele não sabe as coisas importantes na sua fé. Nós podemos complicar demais nossa vida quando nós queremos fazer tudo, ou até mesmo coisas que Deus não pediu. Guarde isso, queridos. Muitas vezes complicamos nossa vida na fé por fazer coisas que Deus não pediu, ou por fazer da forma que não deveria fazer. É a coisa certa, mas do jeito errado. Fica pesada a vida cristã, a vida de uma pessoa que está servindo a Deus, quando ele quer fazer coisas demais, e fazer coisas que o Senhor não pediu para fazer. Nós temos que ter, irmãos, muita clareza para entender o que Deus não pediu para eu fazer. Nós encorajamos muito a entender e se posicionar para faça aquilo que Deus te pediu. É isso.
Qual é a vontade de Deus? Algo específico para a minha vida. O que Deus, apenas uma coisa. E nós queremos fazer muita coisa. E no final de tudo nós vamos ficar sem alegria, por não estar fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo muitas coisas. Olha só, irmãos, é verdade isso. No final de tudo parece que não tem alegria, porque estamos fazendo coisas que Deus não pediu. Nós temos também que ter clareza daquilo que Deus não pediu para fazermos. O que Deus não pediu para você fazer, você está fazendo, insistindo em fazer. É verdade que tudo que Deus pedir para nós vai exigir perseverança, esforço, compromisso, dedicação, zelo, uma vida dedicada a fazer a vontade do Senhor, mas nós não devemos, irmãos, ficar insistindo, perseverando naquilo que Deus não nos chamou para fazer. No final de tudo, irmãos, é só fardo, só canseira e frustração, porque você não vai ver fruto, porque o que traz fruto é o crescimento dado pelo Senhor. O que traz fruto é a ação de Deus mediante as nossas atitudes relacionadas à vontade de Deus. Agora, se fazer coisa da minha própria vontade, irmãos meus, como vai frutificar? Não realmente as coisas não prosperam. Mas nessa noite eu quero falar com vocês sobre um texto que você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler uma passagem desta carta a Filipenses, que o apóstolo Paulo escreve à igreja, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos do versículo 12 ao versículo 14, nós iremos ler, e eu quero que você fique muito atento, nós iremos ser breve, mas nós cremos que o Senhor nos falará profundamente em nome de Jesus, profundamente. Olha só, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Eu chamo você para acompanhar, caso você não trouxe e deseja acompanhar pelo telão, faça isso, fique à vontade. Nós vamos ler numa revista e atualizada, tá? Essa tradução que irei estar usando nessa noite. Versículo 12 ao 14, assim está escrito: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Texto tremendo, não é? Essa carta é uma carta de alegria, num cenário em que ele escreveu isso de muita dor, de muito sofrimento. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez, e este cenário ele escreve dizendo para a igreja se alegrar, mas especialmente no capítulo 3, ele traz uma advertência, um cuidado para a igreja se atentar com falsos ensinos, com falsos espíritos, com falsas doutrinas e falsos mestres. Ele fala sobre que nada adianta se vangloriar na carne, ou na sua própria capacidade, ser cheio de justiça própria, porque nada disso faz sentido, nada disso nos leva ao céu. Podemos ter respeito na terra, mas isso não vai nos acessar o céu. Ter justiça própria, ele começa a expor sobre isso, mas especialmente é uma palavra de encorajamento, de ânimo, em que ele está se referindo, especialmente neste versículo, falando sobre a importância de desenvolver a caminhada cristã. A nossa vida na fé, irmãos, precisamos desenvolver, crescer. Ele fala sobre maturidade. Ele é humilde em dizer, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, ele está se referindo perfeição em maturidade. Eu não obtive a perfeição, ou seja, a maturidade. Este é o traço de alguém que é maduro, é aquele que reconhece que não é perfeito,
É sinal de uma pessoa madura quando reconhece que não é perfeita, que reconhece que está no processo, que há muita coisa para conquistar. E ele fala isso: eu não quero abrir mão de nada daquilo que Cristo conquistou. Eu quero conquistar mais. Eu quero desenvolver mais a minha fé nele. Eu quero mais viver uma vida na graça. Ele não está se referindo em conquistar a salvação, porque isso já foi dado pela graça e mediante a fé ele se apropriou. Mas sim desenvolver uma vida, o máximo possível, de uma vida plena. Você sonha com isso? De desejar o máximo. Qual é o máximo? A vida plena, uma vida abundante. É por isso que ele está o tempo todo falando para a igreja, e ele está expondo seu coração também sobre essas 3 palavras tão importantes que eu fiz um destaque aqui, queridos. Quando ele diz prossigo, e outra palavra ele vai dizer avançando, e prossigo 3 vezes. Prossigo, avançando, prossigo. Prossigo para conquistar, avanço para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É alguém que está focado, alguém que está olhando, dizendo assim: olha, há mais para desenvolver, há mais para crescer, há mais para melhorar. E ele está dizendo claramente, irmãos, uma coisa tão importante para que venhamos desenvolver, crescer, amadurecer nossa caminhada na fé. Ele traz uma ilustração aqui, se referindo que a vida de um cristão é como um atleta, que corre, mas só obtém o prêmio quando chega na chegada, que vai obter o prêmio. É só passar, quando chegar no final e passar a largada, e lá você vai receber o prêmio. Ele faz essa menção porque essa linguagem a igreja muito bem conhecia, por entender que na Grécia havia já Olimpíadas, e eles já conheciam já bem essa prática. Então ele fez a ilustração comparando um atleta que tem as suas normas, que precisa ser disciplinado, que precisa ter um alvo, que precisa ser dedicado. Ele aplica da mesma forma, semelhantemente, deve ser a vida de um cristão, que deve focar, que deve se dedicar, não se acomodar, é prosseguir. E eu creio, irmãos meus, que nós desejamos isso, crescer na fé, amadurecer e desenvolver uma caminhada firme na presença do Senhor. Nós não podemos ficar estagnados, meus queridos, ficar na mesmice espiritual, de não alavancar nossa vida de oração, por exemplo, de você olhar para trás e perceber que não saiu do mesmo lugar na sua vida de oração, na sua vida de piedade, na sua entrega ao Senhor, que está só ali mantendo. Não, irmãos, nós somos desafiados a crescer, desenvolver, sermos aperfeiçoados. O Senhor nos chama para sermos aperfeiçoados nele, pela graça dele. E é interessante um ponto aqui que ele se destaca, irmãos meus, eu quero dar aqui ênfase. Ele diz: uma coisa eu faço. O que fazer para desenvolver uma vida plena, para desenvolver a nossa espiritualidade, para desenvolver a nossa fé? O que é necessário, irmãos meus? Aqui há uma chave poderosa que o Senhor está revelando, que já revelou. Uma coisa eu faço, uma coisa, irmãos, que eu e você tem que fazer. Sabe o que, irmãos? Aprender a lidar com o passado. Lidar com o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que resolver tantas coisas, não do meu presente, não das minhas perspectivas do amanhã, mas do passado. Coisas que tem que resolver para avançar, para progredir. Porque, irmãos, se nós não estivermos bem resolvidos com o nosso passado, como iremos desenvolver a nossa fé? Se nós não soubermos lidar com a culpa, se não soubermos lidar com coisas que ficaram elas pendentes,
Isso tudo resultado de uma vida na ignorância, resultado de uma vida sem Deus, sem Cristo, e sem conhecer verdadeiramente ao Senhor, como hoje, pela graça dele, o conhecemos. Como iremos progredir, como avançar, se não resolver o nosso passado? É verdade que muitas das crises que nós passamos em nossa fé tem tudo a ver com o quê? Com o passado. É de não sentir digno, é de você sentir reprovado, de não sentir aceito, é de vir dúvidas, é de você ser questionado. Quem não é confrontado, bombardeado com isso? Com relação ao seu passado, e parece que isso rouba a nossa alegria por algo novo de Deus, rouba, e parece que nos faz sentirmos que nada adianta avançar, nada adianta a gente dedicar nossa vida com Deus, porque afinal de contas, olha só quanta coisa que ficou mal resolvido, quantas coisas. Mas ele diz algo importante: uma coisa tem que acontecer para desenvolver, para prosseguir, para avançar. Uma coisa: esquecer o passado. Esquecendo-me do passado. Eu vejo, irmãos, aqui é um ponto importante. Aqui eu vejo que é o elemento mais importante para prosseguir aquilo que está no presente e prosseguir para o alvo, aproveitar as oportunidades. É aprender a lidar com o passado, esquecer. Mas como esquecer? A Bíblia traz alguma base que é possível esquecer, deletar alguma memória? Claramente não diz isso, mas traz um entendimento sobre o esquecer. Segundo a Bíblia, significa que esquecer não é anular, não é deletar uma lembrança ruim. Significa que o nosso passado, pelo agir de Deus, pela graça do Senhor, ele poderá ter um outro sentido para nós, ou seja, pode reverter em testemunho, pode se reverter um ponto de referência, onde nós estávamos indo na ignorância, onde nós estávamos indo, se não fosse a intervenção de Deus, a leitura e o ressignificado que eu tenho ao olhar para trás. O que significa ou ressignifica para mim hoje é ver: ai de mim se não fosse a intervenção do Senhor. Como Deus é bom, onde Deus me alcançou, onde Ele me tirou, de tantos Ele olhou, Ele teve misericórdia e também olhou para mim. Podemos, irmãos, olhar para o nosso passado e com este entendimento, de olhar e ver a misericórdia de Deus onde nos alcançou. Ressignificar é ter um sentido diferente ao nosso passado e ver: olha como Deus é bom, como o Senhor é misericordioso. Não tem como esquecer, irmãos, mas é possível, além de ressignificar, ao olhar para trás, nós podemos, irmãos, crer que é anulado todo o efeito do passado, é anulado todo o efeito no presente. Esquecer o passado significa, na Bíblia, irmãos, é anular qualquer influência do passado no presente. Está anulado, não tem influência, não tem poder algum, isso não intervém, não interfere mais. É romper, é quebrar o poder do passado sobre o presente. Isso significa esquecer. Se nós apenas entender que esquecer é anular ou deletar da nossa memória, nós iremos se frustrar, porque mais cedo ou mais tarde vamos ser lembrados, porque afinal de contas temos uma memória, Mas esquecer, o apóstolo Paulo está dizendo quanto ao passado, está bem resolvido, está tudo anulado, não tem poder algum sobre o presente e o meu passado, não tem poder algum. O que eu vivi foi na ignorância, mas a graça do Senhor me alcançou. E ele diz em Gálatas 2:22, agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este é o nosso testemunho, irmãos meus, a olhar para trás e testemunhar. Sim, eu fiz pela ignorância, sim, sou culpado e assumo os meus erros. No entanto, hoje já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Não tem mais nenhuma influência o meu passado com o presente. Não interfere na adoração, ou quando estiver buscando ao Senhor, alguma lembrança que me tenta reprovar, que tenta me envergonhar. Não. Pelo entendimento de ressignificar o sentido que era o passado, me traz mais gratidão ao Senhor. Não me envergonha, ao contrário, me impulsiona mais a louvar a Deus. É isso, irmãos, esse olhar que nós temos que ter com o passado. Ao saber que em Cristo Ele levou sobre si toda a nossa condenação, toda a iniquidade levou sobre si, crer que nós somos perdoados, e que a Bíblia diz que o Senhor lança no profundo do mar do esquecimento, e dele não fará mais memória. Não tem mais memória o Senhor de nossos pecados, uma vez confessado em arrependimento. Já não há mais memória diante de Deus. A questão, irmãos meus, com este entendimento agora, eu posso ministrar a minha vida, olhar para trás e reverter tudo isso em gratidão ao Senhor. Não é motivo de vergonha, porque não tem efeito mais de culpa, porque Cristo já levou sobre si, Ele me perdoou, eu sou perdoado. Agora, com este entendimento, eu olho para trás e reverte em louvor ao Senhor, como nós falamos agora há pouco, olhar para trás e ver: Senhor, te louvo, porque onde o Senhor me tirou? Deus, eu te louvo, porque olha que situação que eu era. Misericórdia, quanta jacosice que eu fiz na ignorância, Jesus dos crentes. Quando o Senhor abre os nossos olhos, é isso, irmãos. E somos gratos, irmãos. Hoje o passado tornou uma referência de ver onde começou a nossa vida quando nascemos de novo. Quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. Por isso, esquecendo das coisas do passado, irmãos, as coisas ficaram para trás. Realmente tudo se fez novo. Quem está em Cristo, tudo se fez novo. Espiritualmente, tudo se fez novo. Mas especialmente aqui, irmãos, neste texto, que o apóstolo Paulo está testemunhando isso, algo específico que ele quer testemunhar. Uma coisa é importante: lidar com o passado, saber lidar com o passado, estar bem resolvido. Porque a pergunta que eu quero fazer, irmãos meus, o que Paulo teve que deixar para trás? Você que veio domingo, nós fizemos aqui alguma introdução, falamos do capítulo 9 de Atos. Você que não conhece a história ainda, leia depois, por favor, Atos capítulo 9, que você vai entender quem era Paulo antes da sua conversão. Tratava-se de um homem que perseguia a igreja de Cristo, e você vai entender melhor ao ler o texto. O que ele teve que deixar para trás? Sabe, irmãos, uma coisa muito delicada. Ele teve assim, olha, deixei para trás. Sabe o que ele teve que deixar para trás, irmãos meus? Coisas que para ele era lucro. Coisas que para ele era lucro. E quantos de nós, irmãos, não conseguimos largar o passado porque nós estamos apegados ainda com coisas que achamos que ainda é vantagem para nós? Não deixamos para trás, não sepultamos isso, não lançamos também lá no mar do esquecimento, não abrimos mão, porque achamos que vão ficar em desvantagem com isso. Aí vai relacionamento que não glorifica a Deus. Eu estou apegado ainda ao passado. É relacionamento, é vínculo de aliança, que está me mantendo ainda cativo a um passado. É hábitos pecaminosos que eu não rompi, e eu estou ainda mantendo conexão. São coisas que está como um imã me segurando, e o pior, eu estou permitindo isso. É a minha permissão. Sabe, irmãos, nós temos que ser bem sinceros. Nós não podemos reclamar daquilo que estamos permitindo. Concorda, irmãos? Nós não temos o direito de reclamar daquilo que estamos permitindo. Tem pessoas que estão oprimidas aqui, mas você não pode reclamar porque você está permitindo isso. Tem pessoas que estão passando por tribulação, mas muitas delas são por permissão consciente. Mas a partir do momento que você realmente declara, olha, eu fecho essa porta, eu me posiciono em Cristo Jesus, em arrependimento, eu me posiciono, aí é diferente. A ação de Deus, o poder da intercessão, o clamor do Senhor. Mas nós não podemos reclamar, irmãos meus, daquilo que nós estamos permitindo. Tem pessoas, irmãos, que nós sofremos tanto por ver aquela situação tão arruinada, sendo que ela também tem o direito de viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida abençoada no Senhor, mas ela se permite
está se permitindo, se envolvendo com um vínculo de aliança, se envolvendo ali, envolve lá, sem consultar a Deus. E pergunto, como vai prosseguir para o alvo, como vai desenvolver uma vida com Cristo, se ainda está alimentando o passado, se está vivenciando o passado? Não dá. Quem está em Cristo realmente tem que viver uma vida nova agora em novidade de vida, é testemunhar novidade de vida. Sabe, irmãos, o nosso passado, quando deixamos para trás, em renúncia, em arrependimento, isso é um testemunho da nossa fé hoje. Porque quem vai acreditar na minha conversão se eu não falar quem eu era e onde Cristo me tirou? Se não compartilhar do passado agora, se não faz diferença nenhuma do meu passado, o que eu sou hoje, que testemunho é esse? Que novidade de vida é essa, irmãos? Não há novidade de vida, porque, mas você só teve uma religião diferente agora, você só vai na igreja, só batizou, qual é a novidade de vida, meu querido? Qual é a novidade de vida, querida? Qual é a diferença do passado, de uma vida em ignorância? Ou ainda estamos dentro da igreja, mas mantendo a ignorância e permitindo coisas que nós estamos ainda chorando por causa disso, estamos reclamando. Nós não temos direito de reclamar daquilo que nós estamos permitindo. Falo com muito amor, queridos, falo isso para libertar coisas que ele achava que era lucro. O que ele achava que era lucro? Ele vai dizer ainda nesse capítulo, especialmente no versículo 7, ele vai falar de uma coisa interessante. Olha só o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que eu considerava que era lucro, que era a minha glória, isso. Eu considero como perca. Eu achava que aquilo era lucro, que era a minha razão de vida, que era a minha conquista, que era o meu auge de tudo. Eu estava, e sabe, irmãos, o que ele considerava, que na realidade ele teve que considerar como uma perda, o que era lucro para ele. Ele vai falar a partir do versículo 3, versículo 4, você pode ler depois, nota aí, você lê depois. Versículo 4, ele vai falar o seu currículo invejável. Alguém que no versículo 1 de Gálatas, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 de Gálatas, ele vai dizer que ele, dentro da sua idade, se destacava, sobressaía entre eles, de conhecimento, de formação. Ele era um mestre, um fariseu. Hoje, em nosso entendimento, quando nós falamos assim, fariseu, nosso entendimento é o quê? Se referir um hipócrita. Se falarmos hoje entre nós, deixe de ser fariseu, meu irmão, quer dizer, deixe de ser hipócrita. O entendimento de fariseu em nosso meio hoje, a linguagem, o entendimento é hipocrisia. Mas não era esse entendimento que havia no tempo de Paulo. O fariseu era alguém de muito respeito, que se fosse pelas suas obras e pela sua aparência religiosa, sem dúvida, seriam os primeiros a serem salvos. Fariseu era aqueles que todo mundo tinha certeza, este vai para o céu direto. Fariseu naquela época era visto pelas suas eloquências, pelo seu entendimento, pelas suas exposições bíblicas, da forma que ensinavam as leis, da forma que eles se posicionavam, a atitude na praça que eles demonstravam, onde eles estavam, aquela formalidade toda, sem dúvida, tinham muito respeito. O respeito tal que se passava na rua, as pessoas quase se curvavam. Mas todos sabiam, identificavam um fariseu e tinham muito respeito. Só que eles não tinham Cristo. O fariseu, na perspectiva de muitos, era aqueles, esse é o primeiro a ser salvo. Por isso que ele está dizendo que tudo que a formação dele, e aqui está uma coisa importante, queridos, o que ele considerava que era lucro, e que ele abriu mão, ele perdeu, e agora, eu preciso lidar com o passado. Eu tenho que abrir mão de coisas que eram lucro para mim, que era a minha glória, que me vangloriavam. É por isso, irmãos, que ele vai dizer uma coisa muito importante. Coisas que ele tinha que deixar que era lucro? A sua reputação de um homem religioso.
uma reputação. Sabe, irmãos meus, isso é um orgulho sutil, quando uma pessoa não quer abrir mão, resolver o seu passado por conta da sua reputação. O que vão pensar de mim? Dias atrás, irmãos, para não dizer alguns anos, talvez uns 10, eu estava numa comunidade terapêutica ministrando aos alunos. De repente chegou um ex-dependente químico para dar o testemunho e contou como era a sua vida louca, sem Jesus, como que ele era realmente uma pessoa movida pelo maligno, e começou a contar os crimes ali. Mas eu comecei a ficar preocupado, porque ele estava expondo aquilo como se fosse um orgulho, tipo assim, olha quem eu era o cara lá da Brataque, eu era não sei o que, o terceiro do comando tal. Ele contando aquilo, eu me incomodado, falei, cadê a palavra de arrependimento, precioso? Quando vai ser o momento mais importante? E não teve, ficou assim, eu era, foi me mover nisso, vim aqui para o servir, me tratei, me recuperei, estou 3 anos em abstinência, sigo a minha vida, estou servindo a Deus, é isso. Mas ele fez mais ênfase de falar de uma coisa que parecia orgulho, de uma coisa que parecia louvável, enchia o peito e falava. Depois eu tive que confrontar, falei, não, mas cadê o evangelho nisso? Se deu mais ênfase em tudo, mas cadê o quebrantamento? O arrependimento ficou no ar nisso. Parece que você você ainda tem orgulho daquilo que você era, daquela reputação, e ele teve que confessar que precisava realmente se arrepender disso, de sentir quem era, irmãos. Não podemos, na verdade, vangloriar disso, ter orgulho disso. Podemos confessar em arrependimento, mas olha só interessante, o que ele teve que perder foi tudo isso. O primeiro lugar nos eventos religiosos, eram pessoas que sempre respeitavam qualquer evento da cidade. Eis que chega o fariseu, o Saulo, vem aqui na frente. Qualquer evento, dê oportunidade para esse homem falar, faz uma oração, faz uma menção. Sabe, alguém respeitadíssimo, que ocupava uma posição realmente que muitos se inspiravam nele. E agora, ele está dizendo, eu tenho que abrir mão de tudo isso, resolver isso, porque isso tudo era uma vergonha, era movido por um orgulho, era uma vida vazia, era religioso por fora, mas vazio por dentro, demonstrava uma religiosidade desprovida de espiritualidade, sem comunhão com Deus, sem vida com Cristo. Sabe, irmãos, isso é o temor que nós devemos ter como igreja, de nós termos uma religiosidade assim invejável, inspiradíssima, mas desprovida de espiritualidade. É a reputação. E sabe o que mais ele teve que aprender a lidar ou resolver? Ele mesmo vai dizer para nós, ele teve que perder a sua religião para encontrar a salvação. Meu Deus, ele teve que perder, irmãos. Tem coisas que a gente tem que perder para ganhar. Jesus mesmo disse que aquele que não perder a sua vida não ganhará a salvação. Como vai receber se você não receber, se você não morrer para si mesmo? Ele teve que perder a sua religião, a sua formalidade, os seus conceitos religiosos, que nada mais era do que somente pela lei, se garantia pela lei. E quando ele teve um encontro com Cristo, entendeu que tudo é somente pela graça, mediante a fé no único homem, que é Jesus, não é por obras da lei. E sem dúvida sentiu um homem perdido, mas ele teve que perder a sua religião para encontrar a salvação. Sabe, irmãos meus, muitas vezes nós encontrarmos Cristo, temos que perder ou romper até mesmo com tradição religiosa, que é somente um hábito, que é somente uma formalidade, não é uma devoção tudo aquilo, é uma tradição. Nem paramos para perguntar por que fazemos isso. Mas onde está Cristo? E abrir mão de tudo isso, irmãos, realmente só quem realmente teve um impacto com Cristo. Mas ele continua dizendo para nós uma coisa muito importante. Ele diz, no versículo 8, mas, mais do que isso, considero tudo como perda, tudo. Você pode ler o currículo deste homem, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Você tem coragem, irmãos, de olhar para tudo aquilo que você se vangloriava, tudo que era a sua maior glória, e considerar tudo como esterco? Não vale nada diante de Deus aquilo, tudo esterco. Meus bens materiais, minha conta, meus bens materiais aos olhos de Deus é apenas um pedaço de lata. É só um pedaço de lata. As coisas mais impressionantes, irmãos, deste mundo, que brilham nossos olhos, que faz ficarmos admirados ou até mesmo cobiçosos, coisas a mais, o sonho do sonhador, o sonho de consumo, aos olhos do Senhor é um pedaço de lata, é um pedaço de pedra. E essa religião, toda a formalidade, esse homem dizendo para mim, é como um esterco. Ele considera tudo como uma perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por sua causa, por essa causa, perdi todas as coisas. Perdi. Mas uma coisa podemos afirmar, que Paulo ganhou muito mais do que ele perdeu em Cristo. O que ele abriu mão, o que ele renunciou, o que ele perdeu para ganhar em Cristo foi incomparável. Ele ganhou muito mais do que perdeu. Ele ganhou muito mais em Cristo. Muito mais esse homem ganhou, irmãos. É tremendo como ele era livre para adorar o Senhor. E eu creio que o Senhor deseja fazer isso de nós também. Apenas uma coisa, irmãos: esquecer o passado. Sabe, coisa está nutrindo o ego em nós ainda. Esquecer isso. Tem que estar bem resolvido, irmãos. Tudo por causa de Cristo. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. Servir ao Senhor. E para nós concluirmos, irmãos, o verso 9 ele diz ainda: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Isso, irmãos, que é lucro. Lucro, na verdade, a nossa caminhada hoje, irmãos, apenas uma coisa, é desenvolver uma vida com o Senhor. Isso que é lucro. Isso que é a razão de nosso viver. Isso que é uma bênção para nós. Estarmos cada dia mais perto do Senhor. Ser cada dia mais de Jesus. Cada dia mais precisamos ser de Jesus. Hoje você é mais de Jesus do que ontem. O seu coração é mais dele do que foi ontem. É assim que temos que desejar: Senhor, tenha mais o meu coração, tenha mais os meus planos, tenha mais o meu falar, tenha mais o meu tempo, Senhor. Que amanhã seja um desafio maior, do Senhor tenha mais o meu tempo, tenha mais a minha vida nele. Porque somente assim, irmãos, nós iremos prosseguir para o alvo. Só assim nós iremos avançar para aquilo que está diante de nós. E é somente assim nós iremos prosseguir para o alvo, que o alvo é Cristo. Avançar, prosseguir, e isso depende de uma só coisa: esquecer o passado, para avançar, para prosseguir, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se logo de pé, queridos, por favor. Enquanto o ministério de louvor vão chegando aqui, nós iremos ao Senhor em oração. E nós cremos no favor do Senhor sobre nós nessa noite, irmãos meus. Nós cremos no favor do Senhor nessa noite. Cremos que o Espírito Santo de Deus já está tocando nossos corações. Feche seus olhos por um momento. Doce Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nosso consolador, o Espírito da verdade, que guia toda a verdade, que ensina todas as coisas. Sim, Espírito de revelação, o Espírito que consola, o Espírito de encorajamento, o Paráclito, é aquele que nos encoraja, é aquele que ministra nosso coração, que está no coração do Pai, que nos alerta, que nos guia. Este é o caminho, andar nele.
Senhor, quantas coisas que nós semeamos no passado pela ignorância, sem conhecer ao Senhor. É verdade que muitas consequências estamos colhendo até hoje. E reconhecemos, admitimos, mas nós te louvamos porque, se não fosse pela tua graça, há muito tempo já teríamos perecido no pecado. Nós te louvamos, Senhor, porque quanto melhor é pagar o preço que for para colher, sofrer, Pai, pela consequência do pecado, do que ter morrido no pecado. Nós estamos sofrendo consequências do pecado momentaneamente, mas estamos em Cristo redimidos. Quanto melhor é isso, Senhor, do que ter perecido no erro, no pecado, sem se redimir com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Mas há quantos aqui precisam romper com o passado, precisam quebrar o poder do passado para avançar, para progredir, aquilo que está diante de ti, aquilo que o Senhor está propondo hoje, e prosseguir olhando para o Senhor, sem tropeçar, sem inconstâncias. Quero nessa hora fazer um apelo e chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que nessa noite entendeu essa mensagem que é para você, para o seu coração, pode sair aqui agora e vir aqui, por favor. Nós vamos orar com você. Há um mover do Senhor neste lugar. Se você crê, você receberá em nome de Jesus. Só recebe aquele que crê. Se crê que essa mensagem é de Deus, que o Senhor está falando com poder e autoridade ao teu coração, em nome de Jesus, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, junto com os intercessores, junto com os nossos irmãos presbíteros. Nós iremos orar, interceder pela sua vida, clamar pelo Senhor, clamar pelo mover do Senhor neste lugar, a manifestação da glória de Deus. Senhor, nós cremos que tudo já está preparado neste lugar. Aleluia, poderoso Espírito Santo. Está vindo uma onda gloriosa da unção do Senhor, queridos, e só recebe quem crê. Pode vir mais aqui à frente, por gentileza. Pode vir mais aqui, por gentileza. Isso, queridos, por favor. O que está te atormentando, o que está segurando o seu passado, permita que o Espírito Santo de Deus remova agora. Se mover você uma confissão, confesse. Se o Senhor mover seu coração a orar por algo, ao se quebrantar, faça isso. Se o Senhor trazer uma contrição no teu coração, pode chorar, pode se derramar na presença do Senhor. Só se não permita sair daqui nessa noite como você chegou. Eis os céus abertos, irmãos. Eis a glória do Senhor neste lugar, sobre as nossas vidas, ministrando, rompendo com o passado. Espírito Santo, ministra, Senhor, através de nossos irmãos que estão orando agora. Ministra neste lugar, Espírito Santo. Ministra, toca, Senhor. Nós oramos agora, sejam anulados, Senhor, toda a condenação, todo argumento do inimigo, Senhor, toda mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o renovo do Senhor sobre ti. Receba a porção do Espírito Santo. Seja renovada a sua fé nessa noite. Glorioso Espírito Santo, continue clamando, clamando ao Senhor, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor.
o teu nome, Jesus. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, continue operando neste lugar, para que haja manifestação de quebrantamento, manifestação de alegria, manifestação de cura, manifestação de libertação, manifestação de reconciliação, manifestação de perdão, manifestação, Senhor, de ver corações rendidos à Tua presença. Continue operando, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que haja somente manifestação do toque da Tua presença, da glória do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando, irmãos, e quero chamar você que está na campanha, desde a segunda, a 7ª semana. Aproveite este momento, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. E você que deseja começar uma campanha também de oração, a partir de hoje, 7 semanas, sai do seu lugar e pegue aqui na frente um cartão para você estar anotando as referências. E eu chamo você para ser firme em seu coração. Sai do seu lugar, você está na campanha e deseja começar hoje, que nós estaremos aqui com os presbíteros, intercessores, orando pela sua vida. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Aleluia. Qual é o seu desafio? Qual é a sua procura, a sua busca, o seu propósito, a sua entrega nessa noite? Você ouviu a palavra do Senhor? Nós vamos orar ainda pelos propósitos, por aquilo que você veio buscar, por aquilo que você está clamando ao Senhor. Mas eu quero só reforçar, diante deste desafio, uma coisa eu faço: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Jesus. Como Paulo, que nós sejamos encontrados nele, que o conhecimento dele seja tudo para nós, deixando para trás as coisas que ficam, prossigamos para o alvo. Ora comigo. Senhor, essa palavra veio do teu trono, é a tua palavra para o nosso coração. Pai, tantos são os nossos desafios, tantos são os nossos anseios, tantos são os nossos propósitos. Ah, Senhor, tantas são as nossas vontades, quantas coisas deste mundo, Senhor. E muitos de nós estamos aqui, Senhor, buscando algo específico do Senhor, sobre nossas vidas mesmo, sobre a vida de alguém na nossa família, sobre algo material. Ah, Senhor, mas diante de tudo isso, ou acima de tudo, Senhor, nós queremos tomar uma posição nessa noite. Enquanto o Senhor opera a tua vontade, o teu querer, enquanto o Senhor faz tudo no seu tempo, da forma que lhe apraz, Senhor, nós queremos dizer, nós prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que nos foi dada em Cristo Jesus. Sim, Senhor, não são as coisas deste mundo que moverão nosso coração, mas o conhecimento do Santo, o conhecimento do Poderoso, o conhecimento do lindo e majestoso Jesus Cristo, que fez tudo por nós na cruz e nos deu uma promessa que um dia virá. Senhor, prepara o nosso coração, não simplesmente para aquilo que nós pedimos e que esperamos ser ouvidos, atendidos pelo Senhor, mas prepara o nosso coração para recebermos mais do seu Filho amado, mais de Cristo Jesus. E quando o Senhor achar que é o momento certo de recebermos aquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai, que estejamos cheios, plenos, transbordantes do conhecimento daquele que nos amou na eternidade e deu a sua vida por nós naquela cruz. No nome de Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante com força, mais uma vez, vamos. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aplauda o Senhor. Essa é a nossa esperança, nosso anseio, a sua vinda gloriosa, estarmos com Ele. Amém, queridos? Você foi impactado aí pela palavra hoje? Essa semana Deus tem muitas coisas para nós. Leve essa palavra no seu coração, não perca isso de vista. Nós temos um alvo, é Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu te convido a voltar para o seu lar, em paz, em segurança, mas com alegria, à luz dessa palavra, no nome de Jesus. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez, firmes e fortes. Deus te abençoe, queridos. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está
está soando o meu nome a chamar. O Rei está voltando.